Você sabia que 1 Coríntios 13 tem muito a ensinar para nós? Geralmente as pessoas só se prendem no amor, mas a gente vai ver que tem muito mais para nós aprendermos, ok? Então fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender um pouquinho mais. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós começarmos mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Eu tenho certeza que hoje nós vamos nos aprofundar demais em 1 Coríntios 13. Na semana passada a gente fez aí uma pincelada, né? Falamos alguma coisa ali por cima, porque falamos dos dons espirituais. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, vai estar aqui no card em cima, tá? Para que você possa acessar esse conteúdo que está fenomenal. E hoje, então, nós vamos estudar um pouquinho mais profundamente sobre 1 Coríntios 13, como eu já falei. Mas antes, já confere se você está inscrito no canal, ok? Isso é muito importante para que esse conteúdo chegue nas suas mãos. E eu também tenho dois recados, ok? O primeiro é que nós vamos ter o nosso primeiro culto nesse sábado, 6h30 da manhã. E como que você faz para participar? Você faz parte do nosso canal do WhatsApp, tá? O link vai estar aqui é o primeiro link da descrição. E aí, se você tiver qualquer dificuldade, você pode me mandar mensagem, comentar aqui, para que eu te instrua para você estar nesse canal, tá? Por que que é importante estar nesse canal? Porque esse nosso culto não vai acontecer aqui no YouTube, tá? Vai ser lá eu vou mandar um link para você, que vai estar lá no canal. Então, na sexta-feira à noite eu vou mandar esse link, e aí 6h30 da manhã de sábado, você pode acessar ele para nós, então, começarmos o nosso culto, ok? E como que vai ser esse culto? Então, 6h30 eu vou abrir o link, tá? Ele vai estar disponível para você entrar. Você clica nesse link, então, e vai cair na nossa reunião. Vai ser no Google Meet, tá? E nesse Google Meet é interessante que a gente pode fazer até algo a mais, tá? Pode colocar um hino ali para começar o dia com Deus. E vai ser um culto bem simples, tá? A gente vai cantar um hino, vai ter uma meditação e oração, tá? Que é importante para a gente começar aí o nosso dia com Deus. Então, nesse sábado, 6h30, para você participar, então clica aqui no primeiro link da descrição, ok? Se tiver uma pessoa, a gente vai ter esse culto, ok? Não tem problema se for só eu e alguém, vai ser legal e a gente quer começar o dia com Deus. Então, todos os dias é importante e a gente vai começar por esse dia de sábado, ok? Então, participa que vai ser muito legal. E o segundo recado que eu quero dar para você é que, deixa eu ver aqui qual que é o primeiro sábado de setembro. O primeiro sábado de setembro é dia 5 de setembro, então nós vamos começar aqui um novo quadro no canal, tá? Vai ser sábado, 3 horas, e nós vamos começar o livro de Provérbios. Então, cada sábado nós vamos nos aprofundar no livro de Provérbios. Então, já deixa aí anotado na sua agenda, coloque para despertar no celular, porque nesse sábado, 5 de setembro, às 3 horas da tarde, vai ao ar então o nosso primeiro capítulo, o nosso primeiro quadro, na verdade o nosso primeiro episódio do quadro Provérbios, o Manual da Vida, tá? Então esse vai ser bem legal e eu espero também que você esteja aqui para que a gente possa estudar junto, ok? Então vamos agora para a nossa lição. Esse daqui, para você que não sabe, é o quadro Lição em Ação, e essa semana nós vamos falar sobre o retrato do amor. Olha só que interessante. Às vezes a gente tem uma noção muito pálida do que é o amor. E agora a gente vai estudar um pouquinho mais, tá? E para você se aprofundar nesse assunto, eu vou recomendar para você a leitura do Desejado de Todas as Nações a partir do capítulo 72, tá? E aí você termina o livro. Eu não vou falar sobre o que você vai ler nesse livro, porque é importante que você leia, procure, tá? Tenha curiosidade de ler esses capítulos, porque são fenomenais, tá? Você vai ver o amor agindo, tá? E vai ser bem legal. Então, se você ler, comenta aqui também ou entra em contato comigo, porque vai ser bem legal de saber o que você achou desses capítulos, ok? Então, sem demora, vamos lá para a nossa tirinha, olha só. Então aqui é justamente o que o título da lição está falando, né? O retrato do amor. E você nota que quando as pessoas estão com esse amor que vem de Deus, elas têm na cabeça, né? Tá muito claro na cabeça dela que esse amor precisa ir adiante. Então olha só que legal, que bem resumido, né, o que nós vamos estudar aqui hoje, ok? E o verso para memorizar está lá em 1 Coríntios 13:13. Não poderia ser outro capítulo. E diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Ok? Então vamos lá.
estudar sobre o amor. Olha só, o amor pode vencer tudo. É interessante que aqui, quando a gente fala de tudo, é tudo mesmo. Qualquer ameaça que alguém te fez, qualquer mal que alguém te fez, se o amor de Deus pode estar na sua vida e se você deixar ele entrar na sua vida, você vai poder perdoar. Porque isso a gente vê na cruz, né? Jesus mesmo ali pendurado, sofrendo horrores, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente, ele mesmo assim perdoou aqueles que estavam fazendo mal para ele. Então, se ele deu esse exemplo, nós também podemos chegar nesse nível de perdão, né? Basta que a gente se coloque aos pés de Cristo. Isso não vem naturalmente do ser humano, tá? Vem apenas de Deus. Então, quando a gente deixa que ele ocupe os espaços da nossa vida. E aqui, então, a gente vai ver o seguinte: por isso Paulo escreveu tanto sobre ele, o verbo grego agapão, né? Então, esse verbo ele aparece 135 vezes nas cartas de Paulo. Então, será que era importante? Sim, era muito importante para Paulo. Esse dá para ver que era o tema central das cartas dele, ok? E olha só, há inúmeras passagens sobre o amor na Bíblia. Você pode ver em Romanos, pode ver em Gálatas, Colossenses, mas nada, porém, se compara então a 1 Coríntios 13. Vai falar muito profundamente, um capítulo inteiro falando só sobre isso, né? Então, como veremos, o amor, ele não é um sentimento, não é tanto um sentimento, mas uma atitude, uma disposição que precisa se expressar na vida, em ações e em palavras. Do contrário, não significa nada. Eu posso falar que tenho amor, mas se eu não vivo esse amor, não adianta de nada só falar, né? Que é exatamente isso que a gente vai ver então nesse capítulo, ok? Então vamos para o nosso primeiro tópico, que é o caráter essencial do amor, ok? Então, como eu já falei anteriormente, na semana passada nós estudamos um pouquinho sobre o capítulo 13 de 1 Coríntios e hoje então a gente vai com mais profundidade. E é importante a gente ressaltar aqui que lá no verso 2 desse capítulo vai falar algumas coisas que podem soar estranhos, tá? Ali Paulo vai falar o seguinte, ele diz que o dom de línguas, profecias, entendimento, ciência, fé e generosidade, eles não são inúteis, tá? E ele vai falar de uma forma assim que parece que dá a entender isso. Mas, deixa eu pegar aqui esse capítulo, para que a gente leia esse verso e aí entenda um pouquinho mais, tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei, né? Então, essa parte que eu falei antes fica no versículo 1, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então você nota que você pode fazer obras grandiosas, mas se não tiver amor, não adianta de nada? Que foi exatamente o que a gente comentou então na lição passada. E é interessante que tudo que você for fazer, então grandes coisas como a gente viu aqui, dom de línguas, profecia, entendimento, ciência, fé, generosidade, se tornam inúteis quando não tem o amor, tá? Então essa é uma imagem aí para representar o que a gente está falando. E olha só, aqui a gente tem que entender amor, tá? Geralmente quando a gente fala amor, a gente tem uma visão muito superficial do que é. Então não é assim, por exemplo, eu amo morangos, tá? Outro exemplo, eu amo meus amigos, ou por exemplo, eu amo minha família, ou além disso, né, como os filmes retratam o amor, então não é como é retratado em filmes. E também embora se trate de um capítulo bem romântico, né? Embora esse capítulo seja usado com frequência também em casamentos, ok? Mas esse amor não pode ser reduzido a só isso, a caridade, a afeto, a virtude ou bondade. Por quê? Esse amor que a gente está falando aqui nesse capítulo, ele vai muito além, tá? E aqui diz perfeitamente o que significa. Diz assim: o amor de 1 Coríntios 13 é uma graça especial concedida pelo Espírito Santo. É aquele amor que você pode fazer a bondade ou ter, né, ações de afeto por pessoas que te fazem mal. Isso não flui do ser humano, isso não é natural do ser humano. Isso é muito mais profundo, isso vem de Deus, ok? E aqui diz assim: de fato, nesse capítulo, o amor é a motivação que o Espírito Santo nos dá para agir com afeto, caridade, virtude e bondade. E é a entrega total de ações, sentimentos e pensamentos a Cristo e ao próximo, tá? Então, olha só que amor bonito. Esse amor, como eu falei, só vem de Deus, ok? Só que tem uma profecia para os nossos dias que está lá em Mateus 24:12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
Então você nota que assim como as profecias falavam que alguém ia trair Judas, não falou que era Judas que ia trair? Vocês conseguem entender? Então assim, no nosso tempo, o amor de muitos se esfriará. Mas não quer dizer que eu preciso esfriar para a profecia acontecer. Consegue entender? Então, da mesma forma, aqui, essa profecia, também outra profecia para os nossos dias, que é a igreja de Laodiceia, né, que é uma igreja morna, é uma igreja que não tem ação, não vibra pelo evangelho. Nós não precisamos ser assim. Diz que é para os nossos dias, mas não precisa cair nos nossos ombros. E aqui, então, é por isso que o conselho da lição vem bem pertinente para nós, olha só. É por isso que o amor, ágape, é tão essencial e necessário. No poder de Cristo, não podemos permitir que o amor esfrie em nosso lar, nossa igreja ou vizinhança. Devemos nos esforçar para manifestá-lo em nossa vida, na medida do possível. Então, você entende que, para os nossos dias o amor ia esfriar, mas não precisa que nós façamos isso. Então, para a gente ter o coração bem aquecido com o poder de Deus, nós precisamos nos entregar diariamente a Ele, né? Não tem um dia que a gente passe que possa, a gente pode falar assim, hoje tá tranquilo, hoje eu não preciso buscar Deus porque eu tô cheio de amor. Não, não pode ser assim, tá? Diariamente a gente tem que buscar o amor de Deus. E é interessante que nesse capítulo, principalmente dos versículos 4 a 7, vai estar bem o centro do que é o amor, ok? Então, nessa primeira parte aqui, o que o amor faz, nós vamos ver as características do amor, tá? A primeira delas que a gente pode ver é paciente. E ali você vai poder ver a palavra referente do original, tá? Então, macrotimeu, não sei como fala, mas talvez seja assim, ok? E aqui tem a explicação, olha só. Significa perseverar pacientemente em circunstâncias difíceis. Paciência também envolve a capacidade de ser tolerante uns com os outros. E aí eu gostaria que você já pensasse, será que essa característica eu tenho? E aí a gente vai ter o nosso desafio daqui a pouco, tá? E olha só, o segundo é bondoso. E a explicação: amar com bondade é imitar a compaixão e a misericórdia de Deus para conosco. E aí, você tem compaixão pelo seu semelhante? Você é bondoso? Você consegue imaginar que as pessoas falam isso sobre você? Então vai pensando aí. Alegra-se com a verdade. Olha só, expressa a capacidade de experimentar a alegria juntamente com outra pessoa. Então, às vezes algum amigo vem contar alguma notícia boa, né? Por exemplo, consegui a minha aposentadoria, consegui isso, consegui aquilo. E aí, como que você reage? Você fica feliz com essa pessoa ou fica com aquela inveja no coração? Então, a gente tem que pensar, né? Esses aqui são os atributos do amor, ok? Próximo, tudo sofre, diz assim, expressa perseverança, tá? E essa palavra aqui, estego, né? Então expressa perseverança. A gente já vai ver que tem uma outra que é similar a essa, mas tem um outro significado, ok? Próximo, tudo crê. Olha só, significa conceder ao outro o benefício da dúvida. Geralmente a gente já vai com pré-julgamento nas situações, né? Por ver A, B, a gente já chega ao resultado de C, mas às vezes é só a casca. Então, isso é bem importante, conceder ao outro o benefício da dúvida. O próximo, tudo espera. Diz assim: se refere a crer ou aguardar com expectativa que alguma coisa boa ocorrerá. Olha só que imagem interessante para representar, então, tudo espera. E o próximo, tudo suporta, que diz assim: Paulo emprega hipomeno no fim do verso para evitar repetir estego, que foi o que falei antes, né? Diz assim: ao repetir o mesmo conceito, ainda que com outra palavra, ele direciona a atenção para o crer e o esperar como foco principal. Em outras palavras, o amor persevera porque crê e espera. Ok? Então, essa daqui é a lista de 7 ações que acontecem quando a gente ama. E agora a gente vai ver o que, que o amor não faz, tá? Então, eu quero também que você preste atenção nisso, porque você precisa fazer um checklist, né? Você tem mais amor no coração ou menos amor no coração? E aí, com essa lista agora, você vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, vamos para a lista. Agora são 8 subtópicos que a gente vai ver que é o que o amor não faz. Presta bem atenção. Então, o primeiro deles é não arde em ciúmes. Tá? Diz assim: é correto desejar os dons espirituais, mas não invejar quem os recebeu. Por isso,
pois isso causa divisão. Então aqui, quando a gente vai falar de ciúme, a gente já pensa num casal, né, aqui o rapaz cumprimentando uma moça e a namorada ou esposa ficando com ciúme. Mas aqui também vai falar dos dons espirituais que Deus deu para as pessoas. Então, por exemplo, puxa, aquela pessoa fala muito bem, prega bem, ou outro canta bem, e aí começa a ter inveja no coração. Não, cada um com os seus dons, né? Deus deu a capacidade para cada um, para que juntos o corpo tenha tenham todos os órgãos, né? Como nós vimos na semana passada, ok? Próximo tópico, então, que não é o que o amor faz. Não se envaidece. Olha só o que diz aqui. O verbo transmite a ideia de arrogância e busca por elogios. O amor não é centrado em si mesmo, ok? Então presta bem atenção, se você tem alguma dessas características, peça para que Deus tire de você, tá? Não é orgulhoso. O que diz? O termo descreve alguém inflado de autoimportância. Sabe aquela pessoa que pensa que está acima de todos, né? Sendo que Deus diz claramente que quem serve a Ele é como servo, né? Quando Ele veio para a Terra, Ele veio como servo, mesmo podendo ter todas as glórias do mundo. E assim como Ele fez, que nós façamos também, né? Próximo, não se conduz de forma inconveniente. Olha só que imagem ruim e que dá agonia de ver, né? Diz assim: abrange muitos sentidos. Em geral, significa agir contra padrões morais e sociais, de modo desonroso, indecoroso ou impróprio. Então, bem representado aí nessa cena, né? A gente vê muitos jovens com atitudes assim, não ligando para as coisas, e vê que isso é por não ter o amor de Deus no coração, né? Fica bem claro, ok? Não busca os seus interesses. O amor abre mão de direitos em favor do próximo. Olha só, e em um ambiente em que cada um busca o bem do outro, todos são beneficiados. Você entende que se todo mundo buscasse o bem do outro, todo mundo seria feliz? Porque aí o eu não seria centralizado na vida da pessoa, né? E eu tenho certeza que você já fez o bem para alguém e com certeza você sentiu aquele bem-estar que o bem provoca nas nossas vidas. E isso é muito interessante, né? Olha só, não se irrita. O verbo sugere um estado interior de agitação, indicando alguém facilmente provocado à ira. O amor não é explosivo nem melindroso. Muitos casais sofrem com isso, né? Ah, se você não me ama, tal, né? Ou se você me ama, e aí aquela irritação. Então, quando tem algo como isso, significa claramente que não é o amor de Deus, ok? Mais um, não se ressente do mal. Diz assim: o amor não registra ofensas. Em outras palavras, o amor perdoa. Então, aquelas pessoas que vão fazendo, parece que um dossiê, né, de situações ruins e vai acumulando ali as situações, até uma hora explodir com tudo. Então, aqui diz claramente que o amor não se ressente do mal. E por fim, não se alegra com a injustiça, tá? E aqui diz que o amor não só esquece os erros alheios, como também não tem prazer neles. Então isso aqui ficou bem claro exatamente o que é e o que não é o amor. Então, agora você precisa ver o que está na sua vida e o que não está, tá? Vamos avançar então o nosso tópico que é o retrato de Jesus. Olha só, quando a gente começa a ler esse capítulo do 1 Coríntios 13, é interessante que a gente vai notando que nós, na verdade, não conseguimos fazer todas aquelas características serem representadas na nossa vida. E aqui diz assim, ó, eh, quando Paulo estava escrevendo essas características, ele estava pensando em Jesus, né? Porque ele foi a pessoa que conseguiu mostrar para nós que é possível ter todas aquelas características, então, na vida. E olha só, somente ele revelou perfeitamente cada uma dessas características. O retrato do amor traçado por Paulo é um retrato de Cristo. E quando a gente vai na Bíblia, lá em 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Então com certeza você já fez em algum momento matemática na sua vida, e uma do básico é mais, menos, vezes e o outro, que eu esqueci agora. E quando a gente vai no sinal de igual, quer dizer que uma parte é exatamente igual à outra, né? Então quando a gente viu que Deus é amor, então o amor, tudo aquilo que a gente viu, é Deus. Entendeu o que eu quero dizer? E isso a gente vai ver agora na Bíblia, as características dele. Olha só, lá em 1 Timóteo 1,16 nós lemos o seguinte: mas por isso mesmo Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência. Lembra que a gente leu que o amor é paciente?
Jesus é paciente. Um outro verso que a gente pode ler, 1 Pedro 2,3, o Senhor é bondoso. Lembra que a gente leu? O amor é bondoso, Jesus é bondoso. Outro que a gente leu, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus se alegra com a verdade, né, que foi exatamente uma das características do amor que a gente leu. E um outro verso que nós podemos ver está lá em Atos 9,15, que diz: Este é para mim um instrumento escolhido. Aqui Jesus estava falando com Ananias, para que Ananias fosse até Paulo, para então impor as mãos sobre ele, para que ele voltasse a ter visão. E aí, nesse momento, então, Paulo era um perseguidor dos cristãos e Ananias ficou até com medo, né? Mas então aqui a gente vê que Jesus tudo crê. E é exatamente o que o amor faz, né? Tudo crê, tudo suporta, ok? Então o desafio agora para você, que é o nosso desafio da semana, é você ver essa relação, então, de 1 Coríntios 13, dos versículos 4 ao 7, e ver quais que você tem e quais você não tem, tá? E aí, dos bons que você não tem, você pede a Deus para que coloque na sua vida. E dos maus que você tem, você pede para Deus tirar, porque esses são atributos satânicos, né? Então a gente precisa ter esse cuidado e pedir a Deus, que eu tenho certeza que ele vai prover essa bênção para você, ok? Vamos então para a nossa próxima parte, que é fé, esperança e amor. Olha só, até aqui aprendemos que o amor é paciente, bondoso, alegre, resiliente, confiante, esperançoso e perseverante, porque Jesus é tudo isso, como nós vimos ali no tópico anterior, né? Mas o passo seguinte qual que é? O passo seguinte é imitar Jesus, né? Nós não podemos só saber, nós precisamos colocar na prática nas nossas vidas. Tudo que foi escrito na Bíblia é para que hoje esteja na nossa vida também, tá? Só que esse era o desejo de Paulo. E é interessante que Paulo tentou ensinar de todas as formas os coríntios, que é o que a gente está estudando aqui. Só que a gente também precisa disso. Olha só o que diz o nosso texto. Um dia as profecias não mais serão necessárias. Além disso, falaremos uma só língua. E o conhecimento humano limitado e falho dará lugar a um conhecimento novo de Deus. Os dons do Espírito cessarão apenas quando o propósito para o qual existem for plenamente cumprido. O amor, porém, jamais acaba. Por quê? Porque o amor é Deus, o amor é Jesus. Do mesmo modo, quando Cristo voltar, a fé dará lugar à vista, e aquilo que esperamos há tanto tempo se tornará realidade. É interessante que até na última quarta-feira eu preguei na minha igreja e falei exatamente sobre isso, que os meus avós pregaram sobre a volta de Jesus, eles já descansaram. Os meus pais pregam sobre a volta de Jesus, eu prego sobre a volta de Jesus, e eu tenho certeza que os meus filhos também, muito em breve, também pregarão sobre a volta de Jesus. É uma coisa que a gente espera com muita ânsia. E sabe, quando acontecer essa cena aqui, a gente vai ter aquele sentimento de, meu, finalmente está acontecendo e eu nem acredito, né? Mesmo vendo, não consigo acreditar, né? Então olha só que cena é, espetacular, né? Que espetáculo que vai ser esse momento. E continua aqui. Em certo sentido, a fé e a esperança também permanecerão para sempre. A fé como experiência da salvação e a esperança como anseio e expectativa por novas alegrias e por novo conhecimento da nova terra. Muito em breve, a cena que nós vamos ver é essa daqui, ó. Imagina Jesus colocando coroa na sua cabeça. E aqui diz assim: até esse dia, nossa vida deve ser definida por essas três virtudes: fé, esperança e amor, porque esse trio representa a plenitude da vida cristã no espírito. Olha só, você conseguiria dizer que tem essas três qualidades, esses três atributos na sua vida? Que legal, né? A Bíblia é cheio de dicas e conselhos para que a gente caminhe no caminho do Senhor, né? Porque é justamente a carta que ele deixou para nós. E para finalizar, então, a lição dessa semana tem uma frase para a gente fechar com chave de ouro que diz assim: não importa o que professe, aquele cujo coração não está cheio do amor a Deus e aos semelhantes não é verdadeiro discípulo de Cristo. Então você nota que você pode fazer qualquer coisa ou todas as coisas, mas se não tiver amor, não vale de nada? Você não tem o Espírito de Cristo na sua vida? Então, é sobre isso que você tem que pensar. Você faz as coisas como se fosse forçada, ou você faz por obrigação a Deus e ao seu semelhante? Se você faz assim, se entregue a Deus. Peça para Ele que o amor dele reine na sua vida. E eu tenho certeza que você vai ver a diferença. Você vai ser mais feliz por fazer o que você precisa fazer, ok? Eu fico por aqui, para mim foi um prazer
poder revisar essa lição com você e eu te espero na próxima semana. Aliás, te espero sábado, 6h30 da manhã. Não esquece de acessar lá o canal do WhatsApp para saber qual que é o link e participar desse culto, ok? Eu te espero lá. Até mais!